Oi, Sheila. Oi, Renato. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu estou. Olá, tudo bom? Boa tarde. Oi, Renato. Você tá onde? Estou aqui na sala, na A9. A9? A9. Mas a sala dessa sessão é a E10. Ué. Na minha agenda está... Não, aqui está A9. Na minha agenda está como A9. A minha também. A9. Tem um papel ali também. Dividiu um pouco. Acho que está dividido com o pessoal. Ah, Renato, você está certo. Mas você é apresentador ou debatedor? Não, eu sou debatedor. Sim, Givaldo. Eu tô com deixa eu... A9. Deixa eu até reabrir. É A9. É porque, será que não... Você é moderador? Eu não sei se aconteceu eu tinha até comunicado de manhã, que me colocaram em 2 mesas. Será que não é isso? A ver, deixa... A gente vai para lá, beleza? Tá bom, estamos aqui. Será que os outros dois vão apresentar? Vai ser pelo... Eles estão aqui. Eles estão aqui. Eles são apresentadores ou são... Não, são 4 trabalhos, né? São 4 trabalhos, isso. Lá tem o Genivaldo, mas da gente, acho que a Sheila era quem estava falando, eu não vi. Porque aqui Não, a Sheila não falou, não. Está falando da organização. Então, deixa eu... Sheila, você está por aí? Oi, boa tarde. Estou aqui, na verdade... Na verdade, o meu nome é Cândida, estou representando a professora Sheila, que teve um imprevisto. Ah, tá bom. Então, sua participação vai ser online, certo? Certo, vai ser online. Tá bom. Então, a gente só vai aqui acabar de se organizar aqui com o pessoal vindo para a sala e a gente já... Tranquilo. Obrigada. Então, será híbrido. Então, 2 é presencial e 2 online. Isso. Exato. Vamos só até confirmar. Já tem noção disso? Você é aquele que apresentou em 4 minutos. Ou não é mais. Foi 4 minutos que me deu uma inveja tão grande. Não foi 10, só que 1 minuto eu não estava sabendo desligar o troço. Ah, que troço difícil aquilo ali até. Não fato de fazer o curso cansado, já estava 10 horas da noite. Meu nossa senhora. Mano, esse é o primeiro de socialização. Socialização organizacional. Eu cresceu. Tem que assinar alguma coisa? Não, eu faço aqui tudo depois do E a Lula. presença? Eu preciso do certificado. Também, eu não corro depois do horário público. É vida momento diária, passagem e inscrição. O senhor é de qual? Sou da UFESA. Essa é... Federal Rural do Semiárido. É aqui. E aí, Renato? Tudo bom? Mais ou menos. Poderia estar melhor. Estamos... Tá todo mundo apanhando aqui. O senhor é moderador, né? Como O assim? sistema sai que você é moderador. Isso. Eu sou moderador, da A9. Tá, ele é debatedor. Ai, desculpa. Tá? Desculpa. Givaldo, Renato Givaldo. Prazer, Givaldo. Sucesso na sessão. Desculpa. A gente conversou pelo e-mail, né? A gente falou pelo e-mail, pela mensagem. Aí me tocaram também, fizeram. Eu estava no outro agora. Você já logou, né? Tá tudo certo. Então, acho que só para confirmar. Vocês dois têm ativos também ou só vão participar? Não, eles têm ativo. Legal. Aí deixa eu só... Já está na ordem, né? Já está aqui. Posso dar a porta aqui? Tá.
Então, desculpa, o seu é qual mesmo? É o terceiro, o 1869. O 18. Gestão democrática. Isso. Foi o Sobre único que eu inovação. não consegui abrir. Sério? Não consegui abrir. Não, mas eu vi o vídeo, mas eu não consegui ler. Ah, o artigo. né? Isso. Mas a gente comenta aqui. O seu é o Primeiro, 175. 175. Socialização organizacional do campo da Universidade. Maravilha. Exato. E aí, Cândida, né? Isso. O seu é o... O meu é gestão de conflitos na administração pública, proposta de implementação de Câmara de Mediação. Perfeito. O segundo. É o segundo. Ai, carregador eu não tenho. Eu tenho bateria de celular. Bom, a gente, então, só faltou, na verdade... Ações empreendedoras. Vendidas. Tem um de estratégia do administração pública. Oi? Não, não é o primeiro. Administração pública também. Eu acho que tem um que é de estratégia. De repente foi para outro. A gente não tinha espaço aí do canto jogando para cá. A bateria te ajuda, não? Sem... Você tem que tirar aqui, né? Ah, não, é aquele power bank. Ela é externa? É power bank. Só para dar uma casinha, né? Você sabe explicar como é que dá aquele processo do breakfast para a publicação da revista, como é os passos ali? Eles, acho que agora, pelo que eu entendi, eles mandaram... na hora que a gente faz o... A gente escolhe a revista, a gente bota lá. Isso, aí a gente faz a seleção, e aí quem fez a seleção dos artigos, a dupla, ela já faz uma indicação se vai ou não, mas vão saber só no final do evento. Então, aí depois do final do evento, vem recebe um e-mail da indicação. Então, o cabo não tem, não ajudou muito, né? Obrigado. Imagina. Não tem que carregar o meu, porque... A gente vai acessando. Eu só preciso para chamar o Uber. Isso que eu preciso. E aí, porque eu acabo de acabar... Você está hospedado aonde? Eu estou lá perto da Faria Lima. Onde é isso fazer? Vai. Mais fácil. Centro. Zona Oeste. Vamos embora, bicho. Não, para o Zona Oeste. Pinheiros. Então, acho que só a Cândida a gente ainda não tinha ligado o computador, só para a gente combinar aqui a dinâmica. A dinâmica é assim, a gente passa o vídeo já é a apresentação. Depois de cada vídeo, a gente faz aí um diálogo de aproximadamente 10 a 15 minutos. Eles falam 8, mas como somos poucos aqui, acho que dá para a gente estender, né? E aí, no final, depois de todos os vídeos passados, a gente aí faz um bate-papo, faz um elemento geral. Aí, só na hora que a gente for fazer os comentários, aí eu vou pedir para vocês virem aqui para frente por causa da câmera, porque aí quem estiver assistindo também... E só tem a Sheila na sala? A Sheila que é a Cândida, na verdade. A Cândida. Só tem ela tá assistindo. Deixa Sheila. Porque às vezes tem os participantes. Vamos ver se tem mais gente aqui. Não, acho que não, acho que só está ela mesmo. Não tem mais nenhum participante não, né? Porque às vezes tem os ouvintes. Aí temos dois, que um sou eu e o outro é ela. Ninguém quis me mostrar. O que é esse? Os outros disputados, né? 20 a 30 pessoas, né? Vamos lá, é área de pública aí. Geralmente é assim, geralmente a gente sempre tá ali correndo atrás. Vocês são do Sul, não? Eu sou de Santa Maria. Dá para perceber. Eu sou daqui. E a Sheila é minha diretora lá do centro. Eu sou de Fortaleza, Ceará, mas eu trabalho em Mossoró. Gostei da sua participação ali, a gente falando sobre Bourdieu. Bourdieu, né? E essa colocação que você fez foi perfeita lá com a professora Rafaela, né? E que foi perfeito aquele seminário delas ali, adorei. Muito bom. Que inicial sua pergunta. Porque quando você faz o recorte do Bourdieu, é um recorte que vem desde o Durkheim, em fato social, depois vem Weber, né?
uma ação social, e, na verdade, é a teoria de campos que está dentro Isso, do é o capital social. não tem nada a ver com o PUT, não tem a ver com o povo da economia institucional, sabe? É uma outra pegada, né? Que eu falei para você, você usa o mesmo conceito que é jogado no mesmo balde, os autores, não pode. Parabéns, gostei. Eu vou até estudar mais a sua vertente. Mas eu amei aquele cenário delas ali, da Rafaela. Perfeito. Aquilo ali devia ser replicado. Eu tive o privilégio de ser assistente. Eu vi ali, aquilo foi uma aula de metodologia. Foi muito bom mesmo assim, sabe? Parabéns. Vamos em frente. Então vamos pela ordem. A gente está aqui. Tocar aqui o primeiro. Vamos lá. Então, pessoal, está iniciada a sessão, né? Vamos em frente. Porque a gente da administração pública tem que fazer uma formalidade, né? Está aberta a sessão. Eu só fui para gravar isso aí, nós três para ver, não deu certo. Você trabalha com Risoli? O Risolino, ele é da economia, não conhece? A gente fez algumas avaliações do MEC, umas 2 ou 3 agora. Eu sou avaliador dos técnicos. Deve voltar? Acho que está no máximo. Tá? Mas não apresento. O som saiu baixo, né? Esse é o seu? É. É o de 4 minutos. Então, o meu. Está saindo só no computador. É o de 4 minutos. Tá bom, né? Eu disse que eu fiquei com inveja, mas eu disse, meu Deus, como é que eu consegui ser tão sucinto e tão claro? Vou voltar. Por causa da sua voz, aí foi quando eu reconheci, que eu perguntei. Site, é. Já está saindo lá, tá Mas eu acho que é o som aqui. Porque o áudio lá em casa dele eu ouvi perfeito. ele está no máximo. Está no máximo. É que arrancaram outra caixinha de som. Mas acho que quem tá lá... Vamos deixar passar aí. Plano de contingência. Fala. É. Certo? Quem... Deixa eu ver. Só tem 2, acho que dá para resolver. Eu posso sugerir uma coisa? Eu vou vai passando e você consegue falar? Porque vai sair. Está muito baixo, né? Então, se você puder. Porque tem, para não prejudicar o sistema. Não, pode até. Só tem 2, então praticamente o debate vai ficar só conosco. Plano de contingência, né? Então, Não sei que mano. Aí só vai segurando. Tá. Eu vou segurando a medida que você vai fazendo o sinal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Prazer estar aqui novamente semelhante. Então, esse trabalho ele é fruto de uma dissertação de uma aluna da Universidade Federal de Santa Maria, a Graciela Santos Salvo. A gente teve colaboração da Mariane também, que é ex-orientando. O que a gente queria investigar? A socialização organizacional nos campos do UFSM. O que acontece? A UFSM ela cresceu, expandiu lá no Reúne, expansão, e os servidores começaram a sentir uma dificuldade de ambientação e socialização. Então, e essa aluna ela estava no campo, a partir disso ela teve essa instigação de investigar isso, né, até porque ela passou por essa expansão, sentiu essa dificuldade de ambientação. O que acontece? No contexto de mudanças políticas, sociais e econômicas, né, nesse ambiente tão turbulento, a globalização ela vem para impregnar novas demandas, novas formas de gestão. A gestão pública, impulsionada nessa nova visão, desse novo modelo gerencialista, né? Nós saímos daquela administração patrimonialista, estamos saindo da administração patrimonialista. Nesse sentido, também ela deve buscar essa atualização, deve buscar essa inserção no novo meio, né, de ambientação dos seus servidores. Desenvolver estratégias que sejam capazes de atingir e desempenhar essas funções, né, pelo princípio da competência, compromisso e ética. O que o Shen, em 1988, ele diz, né? Que o processo de socialização consiste em repassar aos indivíduos que estão entrando em uma organização os valores e normas de comportamento organizacional. O setor privado, ele já trabalhou, mas a gente só recebe essa orientação.
o setor público um pouco diferente, isso talvez, né? Até pelos moldes que é o setor público, pela característica, né? E, então, a forma como as pessoas são apresentadas ao seu trabalho tem um peso muito grande. E isso aí vai influenciar certamente, né, no trabalho efetivo e na questão da eficiência e eficácia do indivíduo. E dentro da esfera pública, ela vem para contribuir no desenvolvimento de gestão em órgãos públicos descentralizados, principalmente, né? Principalmente são muito distantes da sede. Avançando um pouquinho, vai chegar no Então, certo aí? a pesquisa ela tem um caráter exploratório e descritivo, né? Ela buscou, através de coletas, estudo mental, entrevistas e questionários, entrevistas semi-estruturadas, ela pesquisou o universo de 86 servidores efetivos que ingressaram nos campos. Quantos foram? 86 servidores Legal. técnicos, né, administrativos, docentes, entre 2016 e 2018. Né? Então, o quadro temporal foi os 2 últimos anos dessa habilitação de servidores. Avanço? Pode avançar. Aí. O que o resultado nos trouxe? Né? De forma assim, bem sucinta, como pedia, né? A demandada template excelente. A necessidade de práticas de socialização nós temos na sede do também, só que talvez levar para os campos, né, para os seus pares é um pouco mais difícil, estando distante da sede. Não é por questão do sistema, nem por questão da tecnologia, é uma questão de capacitação, de treinamento, dessa dificuldade de comunicação, talvez com a sede, muitas vezes não sabe a quem recorrer, para onde ele vai, ainda mais quando entra na universidade. A falta de um programa, não existe um programa específico de socialização dos campos, né? Falta de conhecimento sobre o campus chega ao chegar no campo, iniciei na universidade no campo também. Então a gente leva assim 1 ano, 2 anos até tu saber. Liga para o carro mal, liga, mas onde é que é isso? O que é isso? Né? Aí tu aprende a andar na carruagem. Né? Perfeito. Uma reformulação de estratégias. Tem o seminário de integração quando o servidor entra no campo sede, mas é um panorama geral, né? Tu não consegue absorver direito isso. Então, foi sugerido para a reitoria de gestão de pessoas a elaboração do manual de acolhimento, enquanto presencial e curso de capacitação dos campos. Acho que no próximo slide diz até a gente foi elaborado um plano de ação que foi sugerido para a reitoria de gestão de pessoas. As conclusões que a IES possui um programa de socialização organizacional e estruturado voltado ao campo de maneira geral, não com as especificidades dos campos. A iniciação da cultura dos campos segue um padrão, sendo assim de natureza informal, não sequencial, né, com estratégias variáveis e isoladas. Fragilidade, a gente sente, né, quando tu entra no campo, assim, a dificuldade de as pessoas chegarem, se organizar. Quem vai para o setor administrativo, principalmente, tem essa dificuldade, porque ela trabalha muito com a burocracia, né? Então tem que fazer esses contatos, né? E por fim foi proposto um plano de ação de gestão da IES, a fim de corrigir essas falhas e que possam ser implementadas essas ações de linhas gerais. Foi entregue para a reitoria lá. Legal. Seria isso, a ideia. Aí tem as bibliografias. Perfeito. Show de bola. Legal. Eu vou lançar uma pergunta logo. Assim. Qual foi o grau de dificuldade que você teve na pesquisa de campo? A menina teve a dificuldade de conseguir acesso, foi pelo Google. Pelo Ford. Primeiro a gente tem que pedir, passa pelo comitê de ética, tem todo um trâmite, passou tal. A dificuldade foi os servidores reportarem a pesquisa. Tá. Essa foi a maior dificuldade. Então, dentro você pertence a uma universidade? Sim, eu sou professor lá. Eu orientei ela no mestrado profissional. É isso que eu perguntava, mestrado profissional, né? É. Pelo texto deu muita... Ele é um texto mais, assim, para minha... Porque nós temos que ter no final do mestrado um produto, ou um plano de ação, que seja alguma coisa.
Então foi feita, e esse campus que ela dava aula eu ajudei a montar na época. Era um projeto. Então, é a Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria. Que tem um... É sus, assim, né? Tem um trabalho forte na Design Science também. É uma das primeiras universidades do Brasil. Meu mestrado, 10 anos atrás, foi em Design Science, que eu tive grande dificuldade de orientação. E eu consegui material com vocês lá. Vocês têm muita coisa publicada. Tem. Qual curso senhor? Da administração. Só que eu usei a Design Science para montar um modelo financeiro. O semelhante é isso aqui, só que foi um plano de ação para um determinado segmento. Sim, né? sim. E isso me rendeu muito. Eu sou professor de origem, tenho 12 anos como professor. Fui para a Espanha, estudava fora, aí fiz mestrado, agora tenho doutorado. Legal. E parabéns pela pesquisa, eu gostei. E esse campus que ela está, eu fui na comissão que ela montou o projeto, foi para o MEC, e eu ajudei a implantar 2 anos nesse campus. Né? Então, eu iniciei já no campus também no outro, que a FSM tem 3 campos. E tudo distante, assim, esse é o mais próximo. Então, quando tu está no campo, tu tem que ligar para a tua pró-reitoria, mas onde, como faz, sabe? Essa ambientação a gente não tem acesso. Tu aprende no dia a dia fazendo. Né? Então, foi essa preocupação que ela teve em levar para quem está chegando lá até essa... E a sua intenção é submeter, se não der um fast track aqui, submeter a uma revista técnica, como artigo técnico ou como um TLIP? Eu acho que primeiro teria que passar por um crivo, né? Em 2019 a gente apresentou um projeto, e foi sugerido algumas mudanças que a gente já fez no CNR. E agora esse aqui é o resultado. Entendi. A ideia é publicar ele, se pudesse, mas a gente sabe que tem, como é um artigo pessoal profissional, ele tem algumas limitações, talvez. Não, mas está muito forte, principalmente aqui em São Paulo, assim, está se valorizando muito os artigos de pesquisação, design science, com aquilo que a professora avança além da teoria. Né? Você tem a questão teórica, você tem a questão social, e no teu caso, né? A gente uma instituição educacional. A gente tentar publicar isso, né? Senão não cabe de repente transformar em algo mais tecnológico. Né? Parabéns. Obrigado. Eu queria primeiro parabenizar, sim, acho que o trabalho é muito legal, e é bom que você vai lendo ele, você vai encontrando muita coisa, meio que vai sentindo na pele, assim, também, dentro do órgão público e tal, você vai se reconhecendo nele. Nossa, né? A gente é um espelho, né? Exato. Então, eu acho que isso foi um ponto que eu falasse, que acaba sendo aqueles trabalhos que são meio nostálgicos nesse sentido, sabe? Você vai lendo e vai falar, putz, é verdade, isso tem... Se vê, né? A gente enxerga. Como servidor público, tu falando, eu disse assim, meu Deus do céu, quantas coisas eu tenho que perguntar ao servidor, qualquer outra pessoa caminho das pedras, porque eu não sei. Eu nunca passei pelo processo de integração dentro da universidade. Só apertei a mão do reitor no dia lá, assinei um papel e adeus. Você assina a posse e se vira. Justamente. E tudo isso torna o trabalho muito mais difícil, né? Porque às vezes, quando eu fui lendo o trabalho, eu fui pensando assim, desde um login básico que você vai precisar fazer para um sistema de nota, até coisas muito mais complexas, né? Tipo, tratar ali do seu dia a dia ali. Então, esse trabalho foi me trazendo muito essa dimensão, até porque também acho que, às vezes, é o primeiro... Estava pensando quando eu estou na Unesp, a minha primeira entrada na Unesp é isso, assim, sabe? Então, você entra, aí primeiro o seu e-mail você tem que vir para cá. Mas aí esse e-mail, ele não necessariamente está com o setor de não sei o quê, que você tem que ir para lá, e todas essas são descobertas que você vai fazendo no processo, né? Então, eu gostei bastante do trabalho nesse sentido, assim. Claro que pelo formato SEMEAD, ele tem aí um elemento mais curto, mas deu para ver que tem uma revisão bibliográfica muito legal, assim, né, que passa por uma literatura, faz um misto de uma recente e tal, mas aí eu fiquei com alguns pontos, assim, de na verdade, nem são para... bom, antes disso, até também, uma outra coisa que eu fiquei sabendo que é um mestrado também, isso num primeiro momento eu fiquei tinha achado meio estranho, porque tem bastante, tipo, faz um questionário, vai para pesquisa documental, aí vai para outro e tal. Eu falei, por que fez essa opção por múltiplas entrevistas em vida, mas entendendo que é um mestrado, agora eu acho que isso clareou, porque isso a ideia foi pegar todos os campos, fora da sede, né? A gente conseguiu pegar os elementos, né?
Isso, claro, porque eu acho que enriquece muito o trabalho, né? Sempre que a gente consegue ter várias perspectivas, acho que o trabalho ficou, nesse sentido, fica bem legal. De novo, né? Essa aí também tem algumas limitações do ponto de vista de como a gente está apresentando o trabalho, mas eu fiquei muito, assim, né? O que eu fiquei pensando eu senti, não sei se te falta, mas talvez no texto isso apareça de uma outra maneira. A gente fala um pouco de gestão de conhecimento, né? A gente foi para uma perspectiva da organização, sim, que tipo, super válido, né? Até porque também está falando de socialização, sim, então tem esses aspectos que estão organizacionais, que estão relacionados. Mas eu confesso que eu fiquei pensando, tipo, por que a gente não entrou em gestão de conhecimento? E aí foi uma proposta, foi um caminho? Acho que foi, até quando ele falou, por ser um mestrado profissional, a gente foca muito no produto, então talvez o recheio dele seja muito sucinto, mas é um caminho, porque aquilo que tu faz, tu vai produzir uma planeação, ou seja, um guia para a pessoa, isso aí passa pela gestão do conhecimento, entendi o que eu quis dizer. Porque não vai ser nosso, isso aí vai ficar para a instituição. Exato. E o conhecimento ele tem que ser, talvez entrar por esse viés seria interessante, né? Para fazer uma conversa, né? Trazer para dentro do projeto isso aí. Até porque também uma coisa que eu fiquei pensando, né? E aí eu acho que isso é um problema geral de gestão pública de uma maneira geral, né? A gente, por exemplo, faz, vamos supor, agora um manual, tal, que vocês comentaram, mas a gente vai se atualizando, e às vezes a gente não atualiza o manual lá, né? E aí eu super fiquei pensando, falei, pô, se a gente tivesse pensando, né, não do trabalho em si, falar, a gente buscar uma estratégia de gestão de conhecimento de órgão público, em que meio que isso vai se alimentando, né? Se alimentando, né? Aí a pessoa chega e já bebe desse... Tu falaste de produto tecnológico, de repente, criar um aplicativo, criar um guia digital que aquilo lá possa ser abastecido, né? Pode passar por isso. Porque, né, ele agora está no estado bruto ainda, vamos dizer assim, né? Ele pode ser lapidado e ser transformado, né, nessa questão. Eu acho que dá, assim, aí passa pela gestão do conhecimento, até tem o doutorado da UFSC, que trabalha com gestão. Eu fiz uma disciplina lá 10 anos atrás. Então, acho que dá para trazer isso aí, sim. Eu fui pensando, falei, pô, o trabalho é muito legal, ele tem esse elemento prático de trazer as sugestões, e aí ele traz planejação, que é muito legal. Aí eu fiquei pensando no que a gente pode fazer, né, em alguma medida, sei lá, uma intranet, um aplicativo, um caminho. Um guia, até um guia digital, uma proposta nesse sentido. Que vai se alimentando, porque é isso, né? Assim, tudo bem, essa é a nossa estrutura propriamente dita, é mesmo, sei lá, um departamento um pouco muda, mas vai se criando novas estruturas, ou troca a gestão. Então, isso meio que ia se alimentando, porque isso é fundamental, né? E aí fiquei pensando, claro, que também aqui não é o objetivo do trabalho, né? Mas o quanto, no fundo, a gente não perde, até do ponto de vista mesmo, se a gente fosse pensar do ponto de vista de produtividade, de recurso que é investido em todo esse... Porque a pessoa, quando ela chega, até de fato ela conseguir, vamos colocar assim, é um tempo que ela está trabalhando, ela vai levar alguns meses, exato. Até tu conhecer, fala em pró-reitoria, eu sei onde é que é agora, eu sei que o colega está lá, não sei com quem falar, isso leva um tempo. Né? Se tu tem um guia, alguma coisa, bom, já te auxilia nessa... Enquanto isso não diminui de produtividade, e diminui a questão de erros também, de perda de tempo, otimização do tempo. Otimização de tempo, exato. Por mais que seja digital, hoje é tudo digital, né? São os processos, né? Os PEN, né? Tudo digital, mas mesmo assim, eles tomando o setor errado, que volta, vai, então, tudo isso tudo. Perda de tempo, né? Perda de tempo, tu perde tempo e energia para aquilo ali. Legal, mas muito legal, eu acho que o trabalho é muito legal, assim, eu acho que o grande mérito dele é isso, né? Ele faz um grande diagnóstico e aí ele já sai falando, olha, mais que isso, né? Tem um diagnóstico que ninguém veio fazer, que do ponto de vista de organização é muito legal, mas fala, tem um produto para sair disso, eu acho que isso é muito legal. Isso é o mérito do mestrado profissional também, acho que é mérito geral, eles têm que ter esse produto, né? Ser como uma resposta. Tu sai da discussão teórica e avança para alguma coisa. Para, de fato, uma entrega. Isso talvez seja isso, tem que lapidar algumas coisas também no meio do caminho. Muito legal, né? Você tem tudo para criar um artefato. Eu acho, né? Vai contribuir. Inovação aberta. Se trabalhar com o contexto social,
contexto institucional, como nós estamos falando. E aí tem demandas, aí são vários artigos que você vai publicar em cima desse sinal. Tem. Eu quis trazer ele agora do formato em que ele está, até para ouvir as... Meu primeiro artefato foi um site. Hoje ninguém praticamente usa sites, você tem que usar a maioria, né? Usa aplicativo. Então, já rendeu um artigo novo, porque agora eu estou transformando, eu uso sempre uma base empírica, né? Transformando o aplicativo, a Design Science para um aplicativo. Mas a Design Science, o que difere a Design Science de um software? Exatamente o rigor, é o que o Renato está apontando. Então, você estava na aula agora da professora Novella? Não. E ela abordou essa conexão vamos dizer, das caixinhas teóricas, né? Qual é a melhor, como é que você faz essa leitura transversal para conectar, principalmente no artefato? Qual a dimensão teórica que realmente tem aderência ao construto, né? E isso que é interessante no campo da ciência, é a aproximação desse contexto. E a área técnica, está crescendo muito. Hoje eu digo, né? A gente tem artigo, graças a Deus, que o professor da Dr. Meirelles, que a gente tem artigo na Inglaterra, é mais fácil de publicar lá fora do que... Você pegar uma boa pesquisa, não tenha medo, você vai gastar só com uma boa tradução, né? Tem que ter uma boa tradução. Mas, olha, não tenha medo de mandar. Até a resposta é rápida, mais rápido. Eu sou testemunha de artigo que ficou até um ano parado, mandando para fora, em 2 meses o cara aprovadíssimo. Entendeu? Por quê? Porque é a questão da aderência também, né? O tema. Né? O tema ainda é um tema emergente no Brasil, né? Agora, vista da Design Science. Agora eu estou com outro aluno, ele vai estar mexendo, vamos ver se está gravando aqui. Né? Mas a gente está em poucos, não tem problema. Tem uma testemunha só. Ele está mexendo nos cantos também com a questão das chefias, assim, perfil, para assumir, sabe? Está mexendo no vespeiro lá. Desde FG a CD. Isso é um pouco meu trabalho. Meu trabalho é sobre isso. Eu vi ali, até eu vou estar mexendo no vespeiro. Estou feliz de estar aqui com vocês, porque, de certa forma, o ambiente está passando por uma grande transformação. E tem que passar, né? No ponto de tudo que a gente está passando, né? Eu acho que estava esperando o start da Covid para explodir. Mas era uma bomba silenciosa que a gente está vivendo. Parabéns, né? A última coisa que eu anotei aqui, só que eu anotei para não deixar de falar. As críticas são bem-vindas. Eu acho que até um pouco como vem do mestrado, e de novo, né? Essa coisa da gente ter que jogar tudo em 15 páginas, às vezes dá uma... Ela, no trabalho, ela fala do uso do SPSS, e aí aqui na apresentação ficou muito mais com qualitativo, com quali. Aí eu falar, talvez numa próxima trazer ela tem dados, ela teve dados quantos que ela usou questionários, entrevistas sendo estruturadas, né? Mas aí pro recorte do artigo a gente tem para conversar, por causa da limitação, mas tem muito material. Eu imaginei que a dissertação já está publicada, então legal, boa. Publicada no site da universidade. Legal. Só foi porque, né, colocou lá os dados no SPSS, você fica com vontade de falar, onde é que está? Vamos ver o que é. E não chegou, mas show de bola. Parabéns. Muito legal. Vamos lá, vamos fazer o próximo. Nós estamos falando. Faz isso mesmo, estou satisfeito. O assunto também é porque eu falei FG, eu quero ouvir também. Estamos em poucos aqui, dá para falar, dá para conversar. Eu estou satisfeito, contemplado. Então, vamos estar preparados? Só vai ter que ser do mesmo jeito, né? Pronto, tranquilo. Porque quando a gente ouviu lá, estava bom som, né? Tá no Chrome ali embaixo. Aí nessa aba, pode fechar esse YouTube, não tem. Aí. Chegamos. Vamos lá. Esse é o da Cândida, né? É o da Cândida, é o. É o 8. São colegas do mestrado, né? Veio cair, agora é o virtual. O meu terceiro. É o meu terceiro. Mesmo sistema, né? Perfeito. Eu vou passando para você. Você vai me... Eu peço super desculpas, mas foi no sistema, eu não sei o que acontece, mas quando eu tento clicar no... Depois eu até te mostro. O trabalho não abre, dá como página errada. Eu pedi para a organização, mas eu acho que no meio do... Tranquilo. Do roteiro. Mas aí depois, se puder mandar, porque aí eu faço também as considerações. Perfeito. Eu agradeço. Show de bola. Bem, boa tarde.
Eu me chamo Napier Galvez, né? Eu sou professor e coordenador do mestrado em Administração Pública da Rede Profiap, né? Lá na cidade de Mossoró. Isaac, né? Foi um aluno da disciplina e era o trabalho final da disciplina. E o título do trabalho, né, do artigo é Gestão Democrática na IFES, um estudo sobre a inovação na ocupação de cargo de confiança por meio de eleições diretas. Como foi que surgiu a questão da problemática desse artigo, né, dessa pesquisa? Eu lancei para os alunos, eu disse, gente, vamos trazer um tema que seja instigante para a administração pública. E ele me trouxe assim, professor, lá no meu campus, né, os cargos de confiança, eles não são loteados. O diretor-geral do campus, ele faz eleição direta. Então, ele acaba compondo uma gestão com oposição. Né? E aí, aquilo me chamou a curiosidade. Vamos fazer uma pesquisa sobre isso. Né? E, a partir disso aí, se desenvolveu essa pesquisa, porque, geralmente, quando você ganha as eleições diretas, você começa a lotear todos os cargos de confiança, né, por alinhamento ideológico, por troca de favores, troca de votos e por aí vai. Né? E aconteceu. Isso começou historicamente com o diretor e praticamente foi se perpetuando nas gestões sucessivas, ou seja, esse caráter culturalmente, né, desse espírito democrático de como gerir a coisa pública lá. Né? E aí, assim, não, vamos descobrir isso aí que eu fiquei curioso, foi a partir desse trabalho. Então, historicamente, a administração pública brasileira ela vem sendo marcada por uma forte presença patrimonialista em suas relações, principalmente quando se trata da nomeação de pessoas para exercer funções públicas. Então, querendo ou não, a gente acaba fazendo a democracia de uma forma deformada ou muito limitada, quando praticamente, ou seja, eu sou eleito de forma direta, mas, consequentemente, eu acabo loteando os cargos por conchave político, por nepotismo, por proximidade ideológica, determinado por alguns viés que, muitas vezes, vêm muito mais ao meu benefício do meu interesse na perpetuação do poder do que realmente de uma gestão representativa para o coletivo. Né? Então, o patrimonialismo ele percebe muito isso. Então, a forma como se dá a nomeação desses cargos, muitas vezes, não tem a primazia, a competência ou a expertise para exercer a mesma, mas, sobretudo, interesse relacionado aos arranjos partidários ou simples troca de favores, podendo esta prática ser considerada um resquício do patrimonialismo, ainda pulsante. Né? Ainda pulsante, mesmo em ambientes cuja cultura organizacional já aponta para modelo de gestão democrática e participativa. Então, é interessante que a gente fala tanto em uma gestão democrática, mas a gente acaba esquecendo de como essa democracia ela se representa de forma deformada, ela se representa de uma forma deformada em decorrência desses resquícios que o patrimonialismo acaba jogando nas suas garras. Nesse sentido, a adoção dos modelos democráticos de seleção e nomeação de cargo de confiança pode colaborar com a formação de práticas e valores que afastem das organizações públicas modelos ainda arraigados em valores oriundos do patrimonialismo, estabelecendo assim uma maior participação e controle social dos envolvidos no processo. Pode passar. E aí o teórico, né, nós pegamos esses três, né, além do da matriz que nós tivemos lá para Lopes e Bulgarin, ou seja, a ocupação dos cargos de confiança é um aspecto importante, mas pouco explorado nas análises sobre o sistema político e administrativo brasileiro. Realmente, com pouco se discute isso. Né? É interessante que a gente representa mas, na verdade, quem governa são vários. E, às vezes, a gente se prende tanto na discussão, ou seja, do que governa, e pouco se discute dos 100 que realmente, diretamente, é que está ali fazendo a coisa da máquina, da administração funcionar. Para Santos, 2009, entende a necessidade de se conferir um certo grau de liberdade aos dirigentes eleitos para compor a sua equipe de gestão. E tal demanda é inerente ao regime democrático. Entretanto, afirma que, no Brasil, os cargos de comissão e livre nomeação se tornam uma moeda de troca por apoio político, quando não mera apropriação, clientelista ou nepotista. Então, a gente acaba se afastando, ou seja, daquele conceito weberiano de burocracia, da burocracia pura, né, que não é aquela burocracia que você vê como engessamento da coisa do Estado, mas a questão do espírito da impessoalidade, o espírito republicano da impessoalidade que é necessário para poder gerir aquilo que é público.
Para Cabral, Neto e Castro, a gestão democrática ela pode ser caracterizada por um espaço de descentralização do poder, de participação e de autonomia das instituições. E é interessante que essa questão da autonomia das próprias instituições, isso vai se reverberar lá nos resultados, quando alguns dos respondentes dos questionários semi-estruturados, né, que eles estão em cargo de chefia, na qual eles foram nomeados e não eleitos de forma diretamente, que na qual muitos falavam que, ou seja, o fato deles serem nomeados, né, ou indicados pelo que foi eleito diretamente e não ter sido eleito de forma direta, tira dele muita autonomia. Tira dele muita autonomia porque, querendo ou não, as suas decisões têm que ser muito mais para poder agradar quem o nomeou do que mesmo o coletivo. Podem passar. Pode ir. Método. O método quanto aos objetivos, o presente estudo os caracteriza como descritivo e explicativo, dentro do âmbito condizente com a pretensão de analisar a percepção dos ocupantes dos cargos de confiança do IFRN sobre o modelo utilizado no campus de Ipaguaçu, realizando-se eleições internas para definir os servidores que ocuparam esses cargos. Então, ou seja, o IFRN é o Instituto Federal, né, do Rio Grande do Norte, como tem os IFs, se chama IF aqui, né? Não sou lá a gente chama IF. Lá a gente chama IF, né? Então, são 21, são 21 campos, na qual 19 responderam os questionários, e esses questionários foram direcionados a diretores do campus, na qual tiveram eleições diretas, como também ao grupo daqueles que têm cargos, que ocupam cargos de confiança, e na qual foram indicados por quem teve a eleição direta, né? Então, assim, jogamos essa provocação para os 21, para os demais 20 campi, olha, em Ipaguaçu, se faz isso, certo? Com aqueles cargos de confiança, né? Ou seja, não tem um loteamento, não tem uma indicação, mas se faz uma eleição direta com a comunidade. Aquele que foi eleito para ser o diretor do campi, ele convoca eleições internas para poder fazer e ocupar todos os cargos que para ele poderia ser de confiança. E é interessante porque acaba se ganhando eleições a quem? Alguém da oposição. E é interessante também que, na medida que ganha alguém da oposição, ele passa a ser gestão também. Então, ele acaba não tendo uma oposição por oposição, que é aquela oposição oportunista, que a gente vê muito nesse presidencialismo de coalizão, né? Ou seja, eu sou contra isso porque eu sou oposição agora, mas quando eu sou situação, eu passo a ser a favor. Né? Interessante, né? Então, assim, por mais que você percebe o benefício que aquilo traz para o coletivo, mas você não quer dar o braço a torcer, que a oposição vai ser o pai do menino. Então, você acaba sendo contra, né? Então, isso acaba furtando, ou seja, de você ter uma oposição muito oportunista com grupos políticos que querem ser oposição por oposição. Porque, ou seja, o contraditório está na gestão. É isso que é interessante. O contraditório ele está na gestão. Porque na oposição, ou seja, o contraditório ele está fora da gestão. Então, foram aplicados questionários uma amostra de 42 participantes do universo de uma população de quase 400, ou era 500 pessoas que têm cargo de confiança e foram eleitos, né? De direção, ainda com uma forma de segmentar a amostra, esses cargos de direção foram tratados em 2 grupos distintos. Desses 42, 10 eram diretores de campi, né? Dos 21, 10 responderam, certo? E 32 eram pessoas que tinham cargos de confiança e na qual foram indicados, né? Então, dividimos essa amostra aí para poder fazermos algumas perguntas intrínsecas, muita situação de cada um, o perfil de cada gestor. Aqueles que exercem poder de nomeação, reitor e diretores gerais, e aqueles que não têm esse poder. São gestores, mas não têm poder de nomeação, eles foram nomeados. Os questionários estavam divididos em 3 blocos. Primeiro, uma caracterização da amostra, desse perfil, dos 10 e dos 32. Depois, uma percepção dos gestores que têm o poder de designar funções, que no caso aí são os diretores de campi e o reitor, e percepção dos gestores que não têm o poder de designar, aqueles que foram indicados, né, nesse processo de loteamento aí de cargo de confiança. Ok? Pode passar. Então, como resultado, dos 42 respondentes, 10 foram eleitos e 32 são funções de escolha de dirigentes nos 19 campos que responderam à pesquisa. 2 campos não responderam, não tivemos resposta, né? O grupo de gestores eleitos,
né, no caso dos diretores, não acho importante ou pouco importante esse tipo de iniciativa de eleições para cargos de confiança, com uma representação de quase 34%. Né? Dizendo do treinamento de metodologia aqui do Linkcast, né? Ou seja, concorda muito, né? Então, praticamente 34%, eles falavam que não achavam isso algo muito importante, né, para a eleição dos cargos. Para muitos dos gestores eleitos, o principal critério para nomeação dá-se-á pela afinidade com o plano de gestão. Então, praticamente, ou seja, é aquela... Aí eu vou... A relação... Como pode dizer, meu Deus do céu? A síndrome do poder. Né? Quando a gente diz assim, para muitos gestores, o principal critério para nomeação dá-se muito mais pela afinidade do plano de gestão, parece que muito mais você está ali para poder se perpetuar no poder do que representar os interesses do coletivo. Porque você quer um alinhamento ideológico tal qual, ou seja, se propõe aquilo lá. Então, para quase metade dos gestores nomeados, que aí são aqueles que na qual não tiveram eleições, foram loteados, as eleições de cargo de confiança representaria mais autonomia para a realização das suas atividades. Mesmo aqueles que estavam lá loteando, a sua percepção, a metade deles reconhece que, ou seja, pelo fato deles serem gestores, né, de determinadas funções gratificadas ou de determinados setores, é como se os mesmos tivessem uma coleira, na qual ele não pudesse gerir em função do coletivo, da necessidade do coletivo, mas muito mais em decorrência do alinhamento ideológico, partidário ou da gestão, né, na qual aquele que foi eleito pela toda a comunidade universitária lá e foi nomeado. Né? E até porque o IF ele não tem a indicação tríplice, é só um, né? Só é um e vai. Né? Dos reitores das universidades federais é que são 3 indicações, e aí geralmente os anteriores presidentes, sem ser o atual, eles indicavam geralmente o primeiro. Né? Mas é sempre escolhido, é sempre nomeado o que é escolhido. Aquele que é. Inclusive, exemplo, nós tivemos agora esse problema com alguns primeiros colocados das universidades não terem sido. E aí, mas também do IF, ele acabou, inclusive aqui, foi bem interessante. Olha como é interessante. Diretor não tá. Nesse IF, a criatura, o eleito, não foi nomeado. Não foi nomeado. Que era só um. Não, o eleito para reitor. Não foi. E foi uma criatura desse campo, onde tem essa experiência de gestão democrática, que foi escolhido pelo presidente, que não estava nem concorrendo à eleição para poder ser. Interessante, né? Até contraditório. Não é. Eu fiquei até conversando. Rapaz, como é que pode? De 21 criaturas de pastor, a experiência mais democrática foi mesmo ali. Está entendendo? Sabe? Entendeu o que aconteceu. Mas para diretor, respeita a eleição, não interfere. Como para diretor? Aí... Para diretor... Aí não precisa passar por... Não, pelo diretor não precisa, não. Ficaria a questão da própria... Porque a comunidade do campo é que faz a eleição. Mas também quem nomeia é o reitor. Sim, mas ele respeita geralmente. Aí eu não sei te explicar como foi a experiência lá, porque eu trabalho na Universidade Federal, não no IF, aí eu não sabia ele trazer essa informação. Até porque esse aluno era servidor do IF, entendeu? Aí eu consegui trazer com mais elementos. Sou do aluno na Universidade e não no IF. Ok? Então, ok, pode passar, amigo. Conclusão, ambos os grupos entendem ser importante a participação da comunidade na gestão da instituição. Contudo, existe um grande receio na capacidade da comunidade de analisar critérios de competência, o que demonstra uma preocupação quanto à efetiva concretização de possíveis benefícios relacionados à ampliação da gestão democrática por meio da realização de eleições dos demais cargos de direção, mesmo considerando levemente positiva a iniciativa do campus de Ipaguaçu. É como se fosse aquela coisa assim, é muito bonito, mas deixa lá, não traga para cá, né? É aquela coisa assim, eu não tenho preconceito, mas é que não seja na minha família, né? Das situações que acontecem, né? Então, é aquela coisa que acha muito bonito, mas bem distante. Então, mostrou-se nos dois grupos uma mistura de preocupação de impactos negativos diante da possibilidade de não conseguir formar uma equipe alinhada ao seu plano de gestão e receio do processo eleitoral subverter o critério de competência, mais endossado como preponderante para a escolha do ocupante do cargo.
É interessante que, assim, traz um caráter como se fosse do gerencialismo, da competência que eu vou trazer a pessoa que tem mais expertise técnica, mas a gente sabe que eu costumo dizer nas minhas aulas que, para mim, o gerencialismo, dentro da realidade brasileira, da democracia deformada e que não tem nada de espírito republicano, o gerencialismo foi uma forma de travestir o patrimonialismo. Porque eu jogo o nome de competência, mas muitas vezes eu estou colocando, ou seja, quem tem alinhamento político comigo, quem eu tenho confiança, quem vai rezar na minha cartilha. Né? E aí, às vezes, ou seja, se a pessoa não tem, eu mando ela fazer uma formação, mando ela fazer um curso para poder vender o critério da competência. Então, muitas vezes, claro que eu não posso generalizar, mas muitos a gente percebe na realidade que, às vezes, a competência ela entra muito mais como uma maquiagem do que realmente a própria essência, né, daquela ocupação do cargo. Mas endossado como preponderante para a escolha do ocupante do cargo, critérios de cunho político, partidário e de afinidade pessoal, né? Porque é impressionante, pelo menos a gente percebe da universidade que quem realmente vai lotear, geralmente a ocupação de cargo de confiança, era aqueles que estavam desfilando com o candidato em salas, nos corredores, nos centros, cooptando o voto, né, naquele local onde ele tem maior influência, na ciência agrária, nas ciências médicas, nas ciências jurídicas, junto aos técnicos administrativos, junto aos estudantes. Então, ou seja, aquelas figurinhas que estão andando com o candidato são as que irão, consequentemente, estar se repetindo. E muito obrigado, povo. Parabéns, professor. Posso fazer uma pergunta? Eu ia falar só para a gente deixar... Porque a gente esqueceu da nossa colega online, né? No último, só para ela aparecer aqui na tela, para ela fazer parte na sua apresentação depois do bate-papo. Esquecemos de colocar ela aqui. Você está ouvindo? Não, ela estava ouvindo, mas a gente não estava vendo ela. Aí, pronto. Professora, tá ouvindo a gente aqui? Eu estou ouvindo você. Você falar. Então, desculpa, na última a gente esqueceu. Perdão, eu não estou vendo a tela. Pela nossa indelicadeza patriarcal. Agradecemos ao Renato. E, olha, por gentileza, comente sobre... Se você... Não, pode começar, e aí ela, qualquer coisa, vamos lá. Tá? Eu vou fazer uma pergunta rápida para... Tá. Na Pia. Tá. Então, na Pia, assim, mais uma vez, né, o trabalho está excelente pela vocação que a aluna conduziu. Uhum. Mas eu vejo aí um forte tema, que é o campo relacional. Uhum. Aí é capital simbólico, Isso, capital cultural. verdade. Você tem um excelente artigo aí para trabalhar, por exemplo, o capital simbólico, que é essa questão Verdade. dos agentes enquanto atores, né, se envolvendo. Como é que isso envolve? Eu estou dando uma deixa aí, deixando uma sugestão. Não, o artigo está ótimo com as premissas que foram conceituadas, né, desse conceito. Né? Mas eu acredito que você também tem um grande mote de pesquisa para analisar sobre o campo sociologia econômica. E foi muito bom você trazer isso, porque a gente não tinha parado para poder pensar sobre essa vertente dessa matriz teórica, muito mais sendo daquela da administração pública, da burocracia ou do gerência, ou do patrimonialismo. Mas muito bom realmente você trazer esse campo relacional, de trazer elementos da sociologia, sabe, que pode nos trazer determinados achados à luz da teoria muito importante. Porque a teoria de campos, aí você vai encontrar capital social, capital cultural, capital simbólico, que eu acho que tem muito a ver esse trabalho, deve trazer grandes contribuições nesse sentido. Né? Boa, muito bom. Parabéns, sucesso. Vamos deixar a nossa... Cândida, tem uma boa colocação, Cândida? Professora, pode assumir. Boa tarde a todos. Na verdade, eu sou discente, né? Tô no lugar da professora Sheila, que é professora, foi minha orientanda, e ela teve um imprevisto, eu vim participar com vocês. Eu sou também técnica administrativa e educacional lá na Unipampa, Universidade Federal do Pampa, e sou discente na Universidade Federal de Santa Maria. Meu cargo lá é de auditora, eu trabalho na auditoria interna. E vendo o professor falar agora, me surgiu exatamente um trabalho que o próprio Tribunal de Contas da União tem feito em todos os órgãos públicos, inclusive ano passado, ele aplicou um questionário, que, se eu não me engano, foi em todas as IFES, tá? E alguns outros órgãos públicos, e dentro desse questionário que ele aplicou, era justamente para ver o perfil de governança organizacional e gestão pública, tá? E dentro desse perfil tinha o IGEST Pessoas, que é um índice de gestão de pessoas,
que ele representa o resultado de todas as práticas avaliadas no tema gestão de pessoas em cada órgão público. E uma das perguntas, assim, dos questionários que eles colocaram foi justamente nesse tema, com relação à eleição, nomeação, né, de cargos importantes, inclusive com relação à alta administração, o quanto eles acham que é importante ter critérios objetivos até para a nomeação deles. Aí até um dos tópicos era que eles pedem, né, para definir em termos qualitativos e quantitativos a demanda por colaboradores e gestores. Eles perguntam, né, se as instituições têm os perfis profissionais desejados para cada ocupação de gestão, deveriam estar documentados e definidos os critérios, sabe, que deveriam ser uns critérios objetivos para essas nomeações, assim, essas livres nomeações. Então, eu trago isso também para contribuir, que na verdade, né, a próprio Tribunal de Contas da União está tentando trazer um critério mais objetivo, né? A gente sabe que nas realidades das IFES é um pouco bem mais distante, né? Mas eles estão tentando trazer isso para dentro da governança pública para poder ter mais um controle, uma transparência, uma fiscalização ainda maior. Só contribuir com isso aí que me veio na cabeça no momento da apresentação. Maravilha, obrigado, Cândido. Acho que contribui bastante saber dessa pesquisa e tudo, né? Porque pode reverberar mais ainda algum tipo de achado dessa pesquisa que possa nos ajudar com os nossos resultados. E acho que ela comentando dessa pesquisa, estou pensando, né? Porque no fundo também na administração pública que é uma coisa que a gente precisa pensar, acho que um dos dilemas que a gente tem que resolver é que a gente sempre fica dos tribunais, né? Então, assim, certamente isso do tribunal em algum momento vai bater na gente e a gente vai ter que se organizar, né? Então, vamos saber. Já tá batendo. Saber dessa porque já, em alguma medida, indo se preparando, né? Indo dialogando. Bom, eu não sei se vocês... Depois eu tenho uma pergunta mais. Eu confesso que eu fiquei assim pensando muita coisa, sabe? Uhum. É um trabalho que vai te trazendo muito... ai, meu Deus, isso... Porque meio que vai mexendo numa estrutura que a gente está acostumado a pensar. Assim, né? Tipo, foi eleito esse, ele vai nomeando, por vezes a gente... Funciona assim a lógica, né? Da coisa pública do Brasil. E aí, fui pensando, logo no seu começo, eu fui pensando isso um pouco assim, em dois pontos, né? Por exemplo, nos momentos de transição de governo, como esses que a gente está vivendo agora, né? Como isso funciona, porque, na verdade, você tem que, vamos colocar assim, obviamente dentro da estrutura da universidade, mas montar o seu governo para fazer uma passagem de governo, para tomar pé de tudo que está acontecendo, e, ao mesmo tempo, assim, né, o mais cômodo é você chamar o seu grupo, mas no outro você também, o tempo que você monta... Fiquei pensando como que isso acontece, sabe? Fiquei curioso para entender, com essas eleições da comunidade, como que essa transição aconteceria. Assim. E aí seria eu acho que uma limitação da pesquisa, que seria a gente ver como é que a comunidade de Paguaçu, do campus, enxerga né? Esse processo, ou seja, de eleições diretas, não só para diretor, mas para ocupação de cargos. Porque a gente fez a pesquisa, foi com os diretores e cargos de todo o IF Campo, né? Mas aí poderia responder a sua pergunta, que daria uma outra pesquisa, é ver como é que a comunidade acadêmica de Paguaçu enxerga esse processo. Ele enxerga isso como algo mais benéfico, algo que vem muito mais retardar as decisões ou facilitar as decisões. Está entendendo? Se está tendo mais ganho coletivo ou menos ganho coletivo. Se há uma harmonia no contraditório. Exato. Porque assim, o segundo ponto que eu notei foi justamente isso. Assim, o contraditório é super legal porque faz crescer e tal, mas quanto em algum momento você não acaba tendo que ficar replicando política para assentar as oposições, porque não é nem compor o governo no sentido de aceitar, compor com aliados, né? Às vezes você pode ter que compor com oposições. Quanto tempo ou esforço você não gastaria na política para fazer? De verdade, assim, eu fiquei colocando um monte de coisa na cabeça, falando o que um modelo é muito legal porque traz isso, o outro modelo que traz isso. Que é justamente isso que você falou, né? Como viver harmoniosamente com oposição. E junto a isso ainda me veio um
um outro ponto. Eu também tinha essas curiosidades da pesquisa sendo realizada. Você vai que pena que na comunidade acadêmica poder falar. Não, eu acho que essa vai dar umas 5.000 pesquisas. Uma outra pesquisa. É um negócio muito... E o outro ponto que eu fiquei pensando aqui, também, aí, puxando um pouco para a sardinha da minha área, né? Minha discussão está em planejamento, orçamento, então, na área social, mas um pouco nisso. E uma das coisas que a gente discute muito é alinhamento estratégico, né? Então, você pegou o plano lá e como que você tem que alinhar para fazer com que esse plano chegue no operacional, né? E aí eu fiquei pensando como, de novo, também fazer esse alinhamento estratégico, como ele pode ser uma dificuldade. Com a dificuldade não, uma novidade, porque ele vai trazer coisas de outros planos e tal, mas como que a gente consegue fazer com que o plano de governo lá, que foi lá posto, de fato consiga ser implementado ou não, né? O plano eleito do reitor, como de fato ele vai ser implementado ou não. No fundo, assim, eu acho que não tem muita resposta, mas foi muito legal porque foi me trazendo um monte de coisa de falar, meu Deus. Uma coisa da experiência do meu aluno que realizou a pesquisa e que trabalha no camp e é funcionário de lá, ele disse, professor, uma coisa que a gente consegue perceber, pelo menos a minha percepção, ele dizendo, né, que assim, a partir do momento que a oposição ganha na eleição direta algum tipo de cargo, a gente percebe que eles ficam muito mais polidos no termo do discurso. Porque falar mal da gestão é também falar mal deles. Vai contra, né? Isso, entendeu? Então, consequentemente, assim, a gente percebe que não há uma relação de amor, mas, consequentemente, não há uma relação de ódio. E a preocupação dele, ou seja, é dar muito mais satisfação à comunidade acadêmica que o elegeu, de uma forma que, sem deteriorar a gestão, que ele pode se sentir 50% parte. 50% parte. Até porque os setores são interligados. E acabam corroborando com então a harmonia precisa também se prevalecer em relação à decorrência disso. Então, o que ele me chamou mais a atenção foi isso, sim, a oposição mas, consequentemente, não fica naquela oposição de ser oposição. De ser uma oposição. Entendeu? Sabe, assim, porque vai ser o pai do menino, isso, justamente, entendeu? Assim, se é em decorrência do bem maior, por mais que me doa aquele que vai levar o mérito pela gestão ser dele, mas eu vou ceder em decorrência disso. É isso que ele conseguiu perceber lá. Mas eu fiquei curioso, né? E aí quero até chegar meus próximos alunos aí para Iguaçu para poder fazer um trabalho, não mais a nível só de artigo, mas até de uma dissertação, porque eu acho que ali é um laboratório vivo sobre, ou seja, sobre cargo de gestão, sobre democracia, sobre representatividade, sobre cargo de confiança. Ali é um laboratório. É uma experiência muito legal. Aí, assim, acho que só mais um comentário e uma pergunta, na verdade. Bom, acho que 2 comentários, na verdade. Eu fiquei pensando, eu tive alguns cargos no governo do estado de São Paulo, e uma das coisas que a gente fazia, e era tentar, como isso funcionaria, né? Era tentar criar uma política de recursos humanos onde não existia. Então, você pegava que aquele funcionário, que ele estava limitado ali pelo concurso e tal, e usava o cargo em comissão, na verdade, para tentar dar uma bonificação para ele, para algum momento ele fazer isso, né? Aí eu fiquei pensando, talvez, também como inserir esse pessoal nessa discussão. O cara que já é, assim, já está ali na estrutura técnica, já é um técnico, mas ele pode também ir assumindo algumas funções administrativas a partir desses cargos. Porque a gente tem cargo que está mais ali, vamos dizer, no campo estratégico, mas tem esses cargos de indicação num campo mais gerencial. Mais tático, né? Então, talvez um outro ponto de pesquisa, pensar esse cargo gerencial de como que o funcionário que está ali assume, né? Porque, de fato, assim, minha experiência no governo do estado de São Paulo era isso, às vezes você dava para tentar dar alguma promoção para a pessoa, porque você não consegue mais nada para além disso, a não ser um abraço e falar obrigado por tudo que você está fazendo, sabe? Então, aí eu acho que a outra pergunta é, não sei como que é a realidade lá, né? Aqui a realidade da Unesp, pelo menos mais aqui um pouco do que eu vivenciei no campus, quando a gente fala de oposição, a gente fala muito de partido lá também, não? Porque aqui, às vezes, as disputas, elas quase que, por exemplo, por uma eleição de reitor, por alguma coisa assim, você consegue quase que, às vezes, distinguir filiações partidárias, coisas nesse tipo. Aí eu fiquei pensando na oposição nesse sentido, quanto se lá é assim ou uma posição mais pragmática. Tem. Ou seja,
você tem os grupos políticos, na minha instituição, e o que também é um pouco da UFRN. Há os grupos políticos que, consequentemente, acabam tendo um alinhamento externo à universidade com determinados segmentos ou algum tipo de partido, ou que seja desde filiação ou simpatia. Né? Então, acaba ocorrendo aí. Exemplo, esse que eu falei para vocês, que tinha sido o reitor eleito diretamente, e uma das razões que ele não foi nomeado porque ele era filiado ao Partido dos Trabalhadores. Entendeu? Ele não era, né? E pronto. E aí o da minha universidade, né, que foi o primeiro colocado, ele também não foi nomeado, né? Porque também, assim, ele não tinha, como é que chama? Ele não tinha filiação, mas, consequentemente, a sua base de apoio, alguns eram filiados ao partido e tudo mais. O primeiro e o segundo colocado não tinha nenhuma filiação política, mas a sua base, alguns eram mais de esquerda, por aí vai. A terceira colocada, certo, é uma amante do poder, que é a atual reitora. Né? Ela ficava nesse aspecto, na época do governo progressista, ela se vendia a mulher mais progressista do mundo. Depois que chegou essa nova versão, ela virou a terrivelmente evangélica. Né? E aí já está vendo aí uma mudança de cor agora, né? E por aí vai. Né? Vai conforme a onda. Vai conforme a onda. Não tô nem esquerda, nem direita, nem conservador, nem progressista. Como diz Maquiavel, uma mãe de poder, uma estrategista. Isso não é segredo, não. Deixa gravado. E até porque, assim, por exemplo, na universidade, aqui, já está gravado, mas eu bem. Aqui, por exemplo, na universidade, a gente tem partidos que só existem na universidade. Porque, assim, não tem impacto nenhum na vida real. Por exemplo, verdade, aqui fora. dentro tem um núcleo forte do PCO. Você vai ver eleitoralmente. Isso. Não tem atividade nenhuma. Exato, sabe? Está muito no campo ideológico que não conseguiu o social que nós estávamos discutindo, né? Ou seja, fica falando para o próprio grupo. Isso. Não consegue estender para o grande coletivo. E por fim, essa que eu falo demais, que eu estou ficando empolgado com os trabalhos, você fez um comentário sobre o gerencialismo, né? Eu, de longe, não é a linha teórica ou a corrente que eu acredito, não, mas acho que no Brasil a gente tem um mal que a gente sempre vai fazendo incompletudes, né? A gente nunca implementou o gerencialismo, nunca implementou a burocracia 100%, nunca implementou o gerencialismo 100%, mas eu achei que esse trabalho, ou os próximos trabalhos, podem trabalhar muito na linha da governança, da governança pública, né? Que eu acho que tem mais essa relação comunidade, poder e tal. Acho que até, não sei, para mim o gerencialismo nesse caso está meio, para além da discussão da questão da competência e das habilidades para assumir esse cargo, mas eu acho que ele está meio morto nesse trabalho, ele é muito mais... E aí eu só fazer uma correção na minha fala sobre a questão do gerencialismo, na realidade brasileira se travestir de patrimonialismo, por causa da nossa democracia deformada. E o gerencialismo ele se dá muito bem com a discricionalidade dos gestores quando você tem um forte contabilista da população. A capacidade de fiscalizar, de perceber, não está dando certo, tu está fazendo muito para fins pessoais, né, usando por discricionalidade muito mais para se promover do que promover o coletivo, aí ele consegue funcionar bem. Na real, numa comunidade na qual você não tem um civismo muito forte, uma contabilidade, um controle social muito forte, certo? Aí o gerencialismo é um nome muito bonito para poder maquiar nossas velhas relações patrimonialistas. Isso eu concordo. Só fazer essa correção. Não, professor Davi. Sim, Davi. Não entendi. As FGs também é por eleição, né? Todos os cargos são de confiança. As FGs que são gratificadas, né? Também é eleição. Também é eleição. Lá eles fazem. É só esse canto. Só esse campo. Geralmente né, indicação. É indicação. E é por isso. E até Foi por isso que me instigou. Eu disse, vamos pesquisar esse negócio. E o meu aluno que ele vai trabalhar é o seguinte, ele vai provocar a situação, a necessidade de ter uma preparação para assumir qualquer cargo de direção, qualquer cargo da FG. Ele tem um pré-requisito, seja quem falou um curso, você entendeu? Que é puxar junto com competência, que eu estou discutindo muito agora, né? Então, não sei quem vamos conversar ainda. Inclusive, eu estou analisando os trabalhos sobre gestão de competência, né? De como se dá a ocupação das FGs. Então, tem um pré-requisito para isso. Não, assim, porque tu é meu amigo, eu vou ter que botar lá, por exemplo. Sim. Mas aí o que acontece? Geralmente, ou seja, dentro das competências, o que eu acabo fazendo? Eu boto aquele que ainda tem um alinhamento político. Sim. Entendeu? Então, assim, o fato da FG, dessa questão de você, por mais que você queira ser técnico,
certo? Você pode, exemplo, você olha para o governo federal, estadual por aí, você tem um grupo de economistas renomado, bem gabaritado, né? Você bota o quê? Aquele que pensa ideologicamente por você. Geralmente você não vai colocar... Mas desde que ele tenha um pré-requisito para assumir pelo menos problema, tu põe alguém que não tenha. Aí é mais complicado ainda, né? É mais complicado ainda. Aí é dois prejuízos, né? Demais. Político e Com técnico, certeza. Com certeza. Aí a gente volta lá para a gestão de conhecimento. Aí não adianta nada não adianta você nada. tentar fazer uma estrutura bonitinha, porque quem vai entrar não tem nem competência técnica. Não adianta nada. Então, a melhor não tem. Legal. Parabéns. Muito Obrigado, pessoal, pela atenção. Show de bola. Eu acho que agora a gente pode talvez mudar o formato, né? Eu acho que talvez a ainda se puder apresentar daí, porque a gente te ouve melhor do que o vídeo. E aí a gente... né? Não, é que eu acho que é melhor ela ir falando e a gente tentar ler. Nem usar o vídeo... Ah, bom, a gente pode usar no mesmo esquema, né? Que eu fico pensando se o áudio não vai sobrepor. Então... Capaz de pôr, né? Mas, não tem problema, eu apresento daqui. Estão todos me ouvindo bem? Sim. Então de novo, né, boa tarde, prazer estar com vocês, né, meu nome é Cândida, eu sou discente da Universidade Federal de Santa Maria também, fiz esse trabalho junto com a professora Sheila Pocorec e com o professor João Telmo de Oliveira Filho, ambos também da UFSM. Então, o título do nosso trabalho foi Gestão de Conflitos na Administração Pública, proposta de implementação de uma Câmara de Mediação. A gente sabe, né, que os conflitos, eles são presentes no cotidiano das pessoas, né, uma vez que são inerentes às relações interpessoais do ser humano, né, em especial nas relações de trabalho. Só que algumas maneiras de solucionar os conflitos dentro da administração pública, elas não atendem as expectativas dos envolvidos, né? Não resolvem os problemas. Então, ao encontro disso, a gente vem percebendo que algumas instituições públicas já estão adotando métodos alternativos capazes de auxiliar os gestores a resolverem desvios éticos de condutas e, né, que tem a ver com as relações interpessoais. Então, a utilização da mediação, né, com a criação, por exemplo, de uma Câmara de Mediação de Conflitos, tem como objetivo funcionar como um ambiente apropriado para a tentativa de solução de conflitos e, principalmente, para restaurar essas relações com base no diálogo. O intuito é que sejam aprimoradas essas relações interpessoais entre as pessoas da comunidade, da universidade, né, nesse caso, o estudo foi numa universidade, uma vez que essas relações, na maioria das vezes, vão ser continuadas, né? Ou entre professor e aluno, ou entre os próprios servidores, entre professor, servidor, chefia, né? Essas relações, muitas vezes, são perpetuadas no tempo. Então, a escolha desse tema foi justificada em virtude da necessária mudança, né, na gestão de conflitos no âmbito dos órgãos públicos, para contribuir com a redução do número também de sindicâncias, de processos administrativos, e até mesmo evitar que algumas demandas entrem, né, no judiciário, quando poderiam ser resolvidas extrajudicialmente, né, dentro da própria instituição. No Brasil, né, a gente sabe que é cultural a busca de uma resolução de conflitos no judiciário, tá? Há um grande número de processos, né, no judiciário, em tramitação, só que a maioria, né, a sociedade, no geral, né, está um pouco insatisfeita com a prestação de serviços do judiciário, porque há uma morosidade nessa análise, né? Então, não atendem às expectativas de uma maneira adequada, geralmente. Então, os meios alternativos ou meios adequados de resolução de conflitos, né, existem, eles têm vários tipos, né, e dentre eles, eu exemplifico a negociação, a conciliação, a arbitragem e a mediação. Então, a mediação, especificamente, que foi, né, basicamente o tema desse trabalho, ela pode ser conceituada como uma intervenção de terceiro imparcial na negociação entre as partes envolvidas no conflito e tem o papel de facilitar ou incentivar o diálogo entre os próprios envolvidos para que os próprios envolvidos encontrem uma solução no problema. E não, esse terceiro não vai impor nada, né? Ele só vai ajudar a mediar mesmo que os próprios envolvidos resolvam. E para que eles resolvam não só, né, aquele problema, mas também a própria relação que já estava, né, que estava desgastada, e para permitir que continue essa relação de uma forma mais pacífica, né? Então, a gente ressalta também que a universidade, né, ela é um reflexo da sociedade,
E a gente observa dentro da universidade vários, né, valores que muitas vezes são divergentes, né, em virtude de interesses, pensamentos, né, divergentes. Então, é importante que essas universidades também tenham, né, prestem exemplo para a sociedade, né, e tenham políticas internas que possam realmente contribuir para a possibilidade do entendimento e no tratamento de conflitos, né, que isso seja também um exemplo para a comunidade. Então, né, no trabalho, aqui também foi fruto de uma dissertação de mestrado, de um mestrado profissional, a gente utilizou 2 metodologias existentes, tá? Então, a gente utilizou um método misto sequencial explanatório, que mesclamos a abordagem quantitativa e qualitativa. Primeiro, a gente aplicou uma metodologia quantitativa, também por meio de questionário encaminhado aos servidores da Universidade Federal do Pampa, pelo Google Forms, também, essa pesquisa se deu no meio da pandemia também. E depois a gente fez uma pesquisa qualitativa com a realização de um grupo focal. A gente reuniu alguns servidores, né, selecionados intuitamente, para debaterem sobre a viabilidade da aplicação, da criação do método de mediação dentro da Universidade Federal do Pampa. Os resultados, né, que a gente trouxe, mesclando essas 2 abordagens, essas 2 metodologias, né, a gente verificou que a maioria dos respondentes foi técnicos administrativos em educação, foi os tais que a maioria dos respondentes. Foi bem igualitária a questão de ser feminino ou masculino, a resposta do sexo. Com relação à faixa etária, também entre 35 a 45 anos foi a predominante. Com relação à formação acadêmica, a predominante foi as pessoas que já possuíam doutorado, e 79% dos participantes que responderam não estavam ocupando cargo de chefia no momento, mas 57% responderam que já ocuparam a função de chefia em algum momento. E eu também fui perguntado para eles, né, qual a maneira, né, que eles resolvem os conflitos interpessoais no local de trabalho, e 71% das respostas afirmaram que já se reúnem e debatem diretamente com as partes envolvidas para tentar encontrar a solução para o problema. Ainda mais de 69% debatem os problemas com a chefia, né, informaram que dialogam. E com relação à forma de resolução de conflitos adotada durante a gerência de um servidor, né, que está em cargo de chefia, 52% informaram que abrem também o diálogo com os servidores. Então, esses resultados, eles corroboraram os resultados também do grupo focal. E com relação ao conhecimento, né, dos respondentes sobre os métodos alternativos de resolução de conflitos, a mediação foi a forma de método alternativo que os respondentes mais conhecem, com mais de 35% das respostas. Além disso, né, mais de 82% informaram que os métodos alternativos eles poderiam auxiliar, né, na resolução dos conflitos no ambiente de trabalho, e 77% concordaram com a criação de uma Câmara de Mediação na Universidade Federal do Pampa. Então, esses resultados, né, na metodologia quantitativa com os resultados da metodologia qualitativa, eles são confirmados, né, nas 2 metodologias eles foram confirmados. Então, o que a gente conclui, né? Que a maioria dos servidores da Unipampa preferem ou já utilizam o diálogo dentro da instituição, né, entre os litigantes para resolver os conflitos interpessoais, e demonstram, então, que a utilização de melhores técnicas, né, como a mediação, poderia ser muito bem recebida na instituição e agregar ainda mais na resolução desses conflitos interpessoais. A mediação foi considerada como o método mais conhecido, né, pelos respondentes, e a maioria concorda com a instauração de uma Câmara institucional. Então, foi possível, né, demonstrar algumas alternativas, talvez mais eficazes, para resolver os conflitos na universidade, e a gente pode afirmar que pode sim ser viável, né, essa instauração de uma Câmara de Mediação na Unipampa, porque a pesquisa demonstrou que há interesse, né, e acolhimento dos gestores e dos servidores na instituição.
E ainda, né, a gente deixa claro que a aplicação da mediação, ela contribuirá, né, fomentaria ainda mais a integridade pública na universidade, né, e contribuiria com a melhoria do clima organizacional. Consequentemente, poderia haver uma mudança, né, poderá haver uma mudança cultural na maneira de como essas relações interpessoais são vivenciadas e como que os eventuais conflitos poderão ser resolvidos, né, e com isso, né, no fim, a efetividade, né, da qualidade do serviço público entregue à sociedade também vai ser alcançada, porque quanto menos conflitos, né, durante o processo, no meio, a qualidade do serviço público, com certeza, vai ser impactada também. Foi mais ou menos isso que eu podia dar uma apresentada aqui para você sobre o nosso trabalho. Perfeito, muito obrigado. Bom, Começa agora, Renato, por favor. Vamos lá. Eu mandei 2 vezes. O assunto, parabéns, Cândida. Cândida, desculpa, você já apresentou esse artigo? Não, não. Tinha um artigo, não claro, mas com essa temática também, aí do Sul, no SINGEP, eu adorei. Eu achei, você não apresentou em outro congresso? Não apresentei ainda, não, porque eu defendi agora em junho, julho, e acho que foi o primeiro processo. O assunto é muito pertinente, né? O Renato vai fazer a pergunta e depois eu quero falar sobre como foi a parte técnica, aí, como é que foi essa parte do grupo focal aí, tá? Eu vou até para aqui, porque agora a gente tem que aparecer. Está dialogando aqui, a gente está acabando se vendo. Mas... Então, primeiro, parabéns pelo trabalho, é muito legal. Eu confesso que é um tema que eu tive contato muito mais na experiência prática do que teórica. Eu falei que eu fui gestor do órgão público de São Paulo, foi a Fundação Casa, que é onde ficam os adolescentes em conflito com a lei. Né? E aí, conflito lá é a palavra cotidiana, assim, né? Não tem... era uma loucura. E aí, tinha um ponto, do ponto de vista da gestão, que era muito interessante, que eu estava sobre três áreas, assim, né? A pedagógica, a saúde e a segurança. E a segurança era composto por coronel da Polícia Militar e o pedagógico era composto por professor. E todo mundo, teoricamente, trabalhava junto, mas com perspectivas do que fazer totalmente diferentes, né? Um é o caminho da disciplina e da ordem, o outro era o caminho da construção e tal. Então, era muito legal porque os conflitos, eles não... apesar de a gente achar que os conflitos estavam muito mais no adolescentes, eles estavam muito mais na equipe, na montagem desse processo do que fazer. E lá, e aí minha pergunta, confesso que vai muito nesse sentido, assim. Lá, até por uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado, a gente adotava a prática do caminho da justiça restaurativa. Né? Então, acabava fazendo alguns os círculos ali de justiça restaurativa e tal, que tiveram resultados muito legais, mas algumas coisas ali que e aí acho que minha pergunta vai nesse caminho, né? O quanto a justiça restaurativa, o quanto ela faz parte desse processo de mediação, mas ela é só uma parte, e aí vocês estavam propõem um outro caminho de mediação, que não necessariamente só esse, e aí qual seria esse caminho de mediação? Mas uma pergunta que me ficava muito ali da fundação e que às vezes me levava a sempre ter, sendo muito respeitoso pelo trabalho de vocês, um pé atrás, era o posterior, era quando a resolução de conflito não dava certo, como que a gente podia usar esse processo da mediação no posterior, no problema de fato que ia acontecer, né? Se ia para uma judicialização, ali no caso mais uma questão de corregedoria e tal. E aí eu sempre tinha, nesse sentido, muito um medo de uma perspectiva legal, sabe? De tipo, o que eu fiz antes é bom ou me traz mais problemas legalmente, porque eu não... E essa insegurança jurídica, por vezes, fazia parte desse processo de decisão. Então, eu queria saber um pouco da experiência de vocês, como vocês vivenciam isso. Na verdade, ainda na nossa instituição, né, na verdade, onde eu trabalho, né, que é na Unipampa, ainda não tem implementada a Câmara de Mediação. Mas pelos estudos que a gente fez de outras também universidades e instituições que já possuem, na verdade, tem que ficar claro que não são todos os problemas, todos os conflitos que vão poder ser mediados, né?
Inclusive, é importante, uma segunda parte do meu trabalho, que eu só trouxe os resultados, né? Uma segunda parte da minha dissertação foi justamente um plano de ação também, com um passo a passo de como que seria para implementar. E dentro desse passo a passo estaria a questão de um juízo de admissibilidade. Teria que ter um juízo de admissibilidade desses eventuais conflitos. Não são todos que poderiam ser mediados, porque a gente sabe que tem legislação, né? Tem tipos de conflitos que tem que ir direto para a sindicância, processo administrativo, PAD, enfim. Então, na verdade, o estudo aqui é basicamente com relações interpessoais mesmo, conflitos interpessoais, e num primeiro momento a nossa sugestão seria fazer uma câmara piloto, só com servidores também, não colocando alunos, porque a gente sabe que seria um outro problema também. Mas não são todos, por isso que tem que ser bem, inclusive lá na Fundação Casa também tem que ver quais são os tipos, tem que ter esse juízo de admissibilidade, não é tudo que realmente dá. Pode ser que dê uma complicação legal, sim, tem que ter isso. A gente tentava, que era assim, né? A gente tinha todos, né? Entre adolescente, servidor, servidor, e geralmente o que era mais interessante, assim, né? É que o grande problema do ponto de vista de como isso ascendia era do servidor. Muito menos adolescente, servidor e adolescente, que é onde meio que o problema, vamos assim dizer, o conflito estancava, né? Mas ali sempre o embate ia quando era por um problema servidor e a gente tinha pouco sucesso, que eu acho que aí você acabou comentando, né? Nem tudo pode, nem tudo dá. Exatamente. Vamos dar Já pode me chamar de Gil, viu? Porque Gil é mais fácil, né? Givaldo lembra o nome de um cara aí que eu não gosto mesmo. Então, Cândida, uma curiosidade, foi você que fez a pesquisa do Grupo Focal? Você que conduziu? Isso, foi eu que conduzi. Então, eu gostaria de você passasse a sua contribuição, claro que resumindo, evidente, né? Dessa utilização dessa abordagem, né? Como é que foi trabalhar? Mas, de repente, você sentiu as dores, né? Porque você falou que teve 77%, se não me engano, 77% de aprovação. É uma aprovação alta, né? Então, eu gostaria que você mencionasse aí, do ponto de vista da rotina, como é que foi a aplicação dessa técnica do Grupo Focal. Tá. Bom, do Grupo Focal, especificamente, foi bem interessante, na verdade, eu nunca tinha trabalhado com essa abordagem. A gente selecionou, né, alguns servidores, né, entre eles professores, técnicos, pessoas que realmente poderiam ser envolvidas, né, nesse tema, que realmente poderiam contribuir também com a pesquisa. E aí eu trouxe para eles no grupo, né, a gente fez acho que durou mais ou menos umas 2 horas, o nosso encontro, que também foi virtual em virtude da pandemia. Eu trouxe os resultados do questionário e, a partir daí, eu deixei eles falando, eles debatendo sobre o assunto e fui fazendo algumas intervenções pontuais, mas o intuito era deixar o mais livre possível, assim. Então, eu trouxe... Os participantes foram 2 representantes da reitoria, um representante da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e 3 representantes de campos diferentes, né? E aí, justamente, foram escolhas intencionais dessas pessoas, né? Para a gente poder, ao final, estabelecer procedimentos para a realização do produto, né? Do caso da dissertação, no caso, para poder realmente ver como que a gente poderia montar um plano de ação, como poderia fazer na prática, né? Foi muito interessante, teve resultados... E dentro desse contexto, é claro que não dá para colocar nessa apresentação, né? Esse grupinho que não assumiu a maioria, você teve algum contexto que você fala assim, Gil, vale revelar isso, não vale? Porque o Grupo Focal já tem todas as prerrogativas que você colocou aí. Tem que ter aderência, um grupo de 9 é o grupo ideal, né? Por uma série de discursos que vão ser gerados, né? Aí, só para finalizar, seria essa parte aí, que é muito interessante a sua pesquisa também. Se eu trazer alguma coisa interessante que eles de repente, desse grupinho que não assumiu a maioria dos 77%, você notou alguma coisa diferente nos depoimentos, nas conversas? Eu presumo que foram gravadas, né?
Sim, foi gravado, foi gravado. Na verdade, 77% de aprovação foi dos servidores como um todo da instituição, do questionário. No grupo focal, acho que praticamente todos concordaram com 100% com a instituição da mediação, claro, com algumas ressalvas, né? Uns mais, outros menos, enfim, a gente conseguiu chegar no meio termo. Mas 77% foi do questionário, que foi um questionário aplicado para todos os servidores, professores, técnicos, dos 10 campi que a gente tem na universidade. Perfeito, Cândida. Agora é submeter. Sim, vamos tentar. Próximo caminho, submeter esse fast track aqui e não contemplar vocês todos. Certo. Dois professores aqui também que têm uma experiência. Cândida, eu teria só uma curiosidade. A ouvidoria, ele já enxergava os entrevistados como esse processo inicial de mediação, onde a ouvidoria se encontraria nesse processo, né? Antes de abrir o PAD e tudo, ela foi citada, ela foi vista. Me fale da sua experiência, qual o papel da ouvidoria nesse processo de conciliação aí? Foi citada nos questionários, até era uma das opções ali, que eu botei algumas opções, né? E a ouvidoria foi uma das mais citadas, como que as pessoas tentam, né? Quando tem algum problema, tentam ir e encontram ela. Inclusive, a representante da ouvidoria participou do grupo focal. E, inclusive, tem a legislação federal que rege, acho que a mais atual legislação que rege a ouvidoria, está pedindo, ordenando, né, na verdade, que a ouvidoria vá se adequando a esses métodos alternativos. Eles querem que as ouvidorias dos órgãos públicos realmente façam esse papel da mediação, de métodos alternativos que comecem na ouvidoria. A própria legislação federal já está se movimentando nesse sentido, que é que a ouvidoria esteja dentro desses métodos alternativos para tentar resolver ali dentro até antes de sair. Ok. Excelente pergunta. Parabéns. Suas considerações. Eu sou o professor do programa que tu fez o mestrado, lá, sou professor da linha da inovação. Professora Sheila, nossa diretora, acho que é bem interessante o teu trabalho. E tem o mérito, às vezes, de tu provado isso, constituído isso, de conseguir reduzir, talvez, as situações que existem, às vezes, por vaidade, eu não vou com o colega, eu crio um problema lá para cair um processo lá, e talvez essa Câmara ela absorva isso e consiga equalizar situações, né? Cândida, né? Também esse papel, né? Exatamente, isso é algo bem interessante também. E justamente porque mexer com toda a máquina pública, né? Tudo é custo, né? É justamente esse o objetivo, tentar resolver antes de passar para frente. Às vezes são vaidades que surgem no meio do caminho. Né? São poucas coisas que, às vezes, uma conversa franca, alguém que realmente saiba também, né? Qualquer pessoa, para mediar também, tem que ter uma preparação, assim, não, tem que ter toda uma preparação. Resolve, economiza tempo, dinheiro e desgaste, né? Exatamente. E dá a aplicabilidade correta. Vão ser colegas ao longo da vida toda, vão ser, né? Eu não tenho porque exato. Parabéns pelo trabalho. A Sheila mandou bem com a nossa diretora lá do centro, né? Ela foi ótima. Será que vale fazer uma dessa no departamento, na reunião, não precisa? Aí você está pedindo demais. Pedindo demais. Ai, forçou. Você está pedindo Vai ser lá demais. no departamento, vai ter guerra, demora. Eu acho que o departamento é uma coisa que ele está em extinção. Né? Se é uma coisa lá da década de 70. Não tem mais. É só para ter poder. É o que você falou, né? Sei lá, pelo menos ali vendo na dinâmica do dia de universidade, não é empírico nem nada, é um chute, mas vamos falar que 60% dos conflitos é vaidade. Não tem mais nada para além disso. Parabéns, Kevin. Parabéns. Bom, a gente tinha aí mais 20 minutos para abrir para o público, que não se fez presente hoje, mas a discussão eu acho que foi bem legal, acho que a gente até conseguiu usar bastante tempo. Então, queria agradecer pelo envio do trabalho, pela presença, pela discussão. Eu tenho e-mail de vocês, eu vou escrever pedindo e-mail para poder ler, para comprar formalmente. E aí agora eu vou... não necessariamente agora, mas eu vou fazer
a relatoria ali da atividade, e aí eu vou constar a apresentação do trabalho de todo mundo para a emissão do certificado. Maravilha. E o Fast Track sai aí no final do evento. Sexta-feira. Sexta-feira, a premiação. É isso, aí já sai tudo junto. Para sexta-feira à noite a premiação, né? Sexta-feira. À noite, Acho que é eu não lembro tarde, exatamente à né? tarde. Aí a premiação vai ser por área. Por área. Uhum. Agora de cabeça as áreas aí. Mas vocês são os Esse mesmos negócio. avaliadores? E a administração Não. São São outros? avaliadores diferentes. A administração pública tem um grupo de avaliadores. Não, mas diga assim, o de administração pública serão vocês. Nos outros dias, amanhã e depois. Na mesa? Sim. Aqui na troca. Amanhã tem mais administração pública. Tem mais gente. Serão vocês? Não, são outros professores. Acho que é. Cândida, palavras finais. Você quer falar mais? Parabéns também pelo trabalho. Que Deus ilumine sua trajetória. E vocês também, professores. Uma honra estar aqui, conhecê-los pessoalmente. E o Natão, professor, também. Parabéns. Que Deus te ilumine. Alguém quer terminar aí? Quer falar no final? Estou satisfeito. Satisfeito. Cerrado. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu, obrigada, tchau. Tchau, Cândida. Foi um prazer, querida. Boa sorte. Tchau, valeu. É os novos tempos, o híbrido, né? É. Eu te estranho um pouco. E o bom é que aqui a gente ainda tem a estrutura dessa câmera que vai se movimentando, que Não, vai... Um de cabelo, Jesus. Olha a calvície. Deus ilumine você, viu? Renatão, você. Obrigado, obrigado, viu? Valeu, Renato. Obrigado, viu? Vocês vão estar aqui amanhã, não? Sim. Eu também estou, mas eu não sei ainda, porque já me colocaram numa sessão. Eu moro em Campinas. Aí eu ia para Campinas agora, já amanhã.